Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação. Eu estou na Rádio Serrana FM, na cidade de Cunha. O tema de hoje chama-se depressão. Depressão, a doença do século. Vamos falar sobre depressão profunda. Os médicos explicam que a depressão é causada por motivos variados. Um grande trauma de uma pessoa querida que morreu, uma doença grave, dificuldades financeiras, uma separação conjugal, um trauma de parto, o uso de drogas e do álcool. Os médicos consideram que a depressão começa quando a pessoa não se alegra com nada, tem medo das coisas ou de pessoas, tem medo de sair de casa, medo do escuro, tem pensamentos negativos, perde o interesse por coisas que antes gostava de fazer, tem alteração de apetite, come demais ou muito pouco, muda os hábitos do sono, dorme demais ou tem insônia constante. Segundo os médicos, na maioria dos casos, o tratamento é feito com remédios e terapia, mas nem sempre dá certo. E por que não dá certo? Porque a depressão profunda não está relacionada à doença do corpo, e sim espiritual. É a ausência de Deus na vida da pessoa. Queridos irmãos e queridas irmãs, uma pessoa começa com uma depressão pequenininha, por algum motivo, e ela vai aumentando. Chega um ponto que nem os médicos, nem medicamentos, nada resolve. E por que não resolve? Porque a partir daquele momento passou a ser uma questão espiritual, uma doença espiritual. O espírito da morte, aquele que leva a pessoa ao desânimo, à tristeza, à angústia e conduz a pessoa ao suicídio, à morte. O medo, o síndrome do pânico, aquele espírito que traz medo, pânico na pessoa, a pessoa não tem medo, coragem, nem sai do quarto. Tem medo de tudo, até dos familiares. Isso tudo é espiritual, queridos irmãos. E não existe médico, não existe tratamento, não existe calmante, medicamento que resolva. A única maneira é a pessoa se aproximar de Deus e o mal ser expulso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por que o mal vem causar esse dano às pessoas, trazendo a tristeza, a angústia, conduzindo ela ao suicídio, colocando o medo ao tal ponto que você não consegue nem sair de casa? Por quê? O nosso Senhor Jesus, ele nos explicou por quê. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, o nosso Senhor Jesus deixou claro. Ele disse assim, o diabo era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando de Satanás, de Lúcifer. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus fala também, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Isso é aquilo que contém Satanás. A maldade extrema de Satanás para o ser humano, para a humanidade. Então, o espírito da morte e o espírito do medo é causado por espíritos de Satanás, pela maldade de Satanás, para que a pessoa tire a sua vida.
Mas o nosso Senhor Jesus, ele nos recomendou uma coisa. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Que tentação é essa? A fraqueza humana, a falta de fé. Morre um familiar, a pessoa se entrega. Faltou fé, faltou palavra de Deus, faltou a presença de Deus. Jesus não disse que ele é a ressurreição da vida? Se Jesus ressuscitou dos mortos, por que os mortos não podem ressuscitar também? Quando uma pessoa morre, existe vida espiritual. A pessoa não morre, só morre o corpo. O espírito não morre. Mas a pessoa entra em depressão profunda porque perdeu um parente tão querido, tão próximo, e se deixa que Satanás o conduza. Aí vem, lá na frente, o espírito da morte trabalhando, tira a vida dela própria. Mas Deus não falou? Deus não deu uma lei? Não matarás? Matar não significa matar só o próximo, mas matar a si mesmo? Falta de fé. Falta de fé. O que Jesus falou? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Entre em oração constante no Espírito Santo. Revista com a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. E todo o mal da tua vida vai embora. A doença vai embora. A discórdia na família vai embora. O maligno vai embora. Está faltando fé a essas pessoas. Mas alguém pode dizer, mas a minha fé é tão pequenininha. Então procure alguém de Deus que tenha uma fé maior que a sua. Procure uma pessoa que tenha a presença do Espírito Santo e tenha uma fé maior que a sua. Porque ele vai interceder por você. Ele vai orar por você. Ele vai expulsar o demônio que está na tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, vocês que estão hoje, que estão ouvindo pela Rádio Serrana e vão ouvir pelos meios de comunicação, no Facebook, no Instagram, no YouTube, vocês prestem atenção nesse homem de Deus. Porque eu vou interceder por vocês. Neste momento, eu vou orar e eu vou determinar a expulsão do demônio que está na tua vida. O espírito da morte e o espírito do síndrome do pânico. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você tem um mínimo de fé, acredite no que eu estou dizendo. Eu vou orar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Espírito Santo de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, visita agora essa pessoa que está me assistindo, me ouvindo ou vai assistir. Visita essa pessoa agora que está com uma depressão profunda. Não importa a razão. Visita agora essa pessoa que está com medo de sair de casa. Não importa a razão. Toca neles agora, Espírito Santo. E liberta em nome de Jesus. E esse servo do Senhor dá uma ordem agora a você, Satanás. Espírito da morte. Espírito do medo, do pânico. Em nome de Jesus, saia agora dessa pessoa e liberta essa pessoa em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, receba, querido irmão, querida irmã, essa graça que vem de Deus, que é poder de Deus,
pelo poder do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.